Oi, gente! Olha a gente de novo para mais uma roda de conversa. Eu, Lídia Maria de Lima. Dália. E hoje convidamos nossa amiga Valquíria. Olá. Valquíria, seja bem-vinda. Valquíria é Obrigada. psicóloga, atende aqui no IBT também e veio bater um papo com a gente sobre terapia familiar. Esse é o nosso tema da nossa roda de conversa de hoje. E eu vou começar então perguntando para você, claro, para Val, e aí a Dália também pode participar. O que é terapia familiar? É uma pergunta que sempre surge quando a gente está em casa pensando em terapia. E como é que funciona? Bom dia, pessoas. Então tá, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, eu acho que é interessante eu trazer um assunto aqui. Primeiramente, eu sou especialista nessa área por conta de um outro motivo, tá? De dependência química. E aí, né, precisa deixar claro que a terapia familiar, ela tem um significado específico, mas ela vem rodeando outros fatores aí de degenerescência do ser humano, tá? Sim. Então, a dependência química é uma delas. Por quê? Porque quando a gente fala do tratamento ao dependente químico, eu tô falando do acolhimento da codependência e eu tô falando da família, certo? Então, por isso que surgiu essa clareza na minha profissão e hoje é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque tudo que é relacionado ao grupo, e quando eu falo grupo, eu tô falando de terapia familiar, eu tô falando, de repente, de terapia para casais, ou terapia infantil, tá tudo no mesmo pacote, exatamente. A terapia familiar, ela é uma terapia que visa a existência de estratégias, tá? Dentro desse grupo, para diminuição de conflitos. É isso, né? E ela funciona como? Ela funciona através de estratégias, né, de regras saudáveis, coesas, desde que esse grupo entenda que tem que haver um respeito, né, para a diminuição desses conflitos, entre outros, e que seja saudável, que seja confortável dentro desse grupo, tá? Perfeito. E aí, então, vamos pensar junto aqui, Dália. A Val traz um pouco pra gente, assim, nessa perspectiva de pensar a terapia para o coletivo, para o grupo todo. Você também trabalha com terapia familiar, Dália, pensa aqui comigo, como é que a gente pode, por exemplo, identificar, para além das questões que a Val trouxe um exemplo muito forte, que é bem constante, inclusive, que é a questão da dependência química. Mas para além disso, como é que eu consigo identificar que tem um grupo aí familiar precisando de ajuda? Eu comecei a trabalhar um pouquinho diferente da Val, comecei a trabalhar com famílias quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, né? Então, assim, dentro da dinâmica familiar, a corda acaba arrebentando sempre pro lado mais fraco. Aí o adolescente, de alguma forma, manifesta, né? Então, ele absorve, enfim, e representa essa desestruturação, desorganização familiar, e é onde aparecia a necessidade da terapia familiar, tá? Então, assim, é um pouco nessa linha, assim, do que a Val coloca, né? A resolução de conflitos, mas às vezes nem a própria família tem consciência da dinâmica ou de alguns aspectos que eu vou chamar de patológicos dentro dessa dinâmica, o quanto ela é repressiva, o quanto ela é violenta, né, para com os seus membros, o quanto às vezes a comunicação é falha, né, e o quanto isso perpassa as pessoas, atravessa as pessoas. A gente não pode esquecer que a família é um núcleo, né, no sentido de formação. É o primeiro grupo do qual a gente faz parte, é o primeiro grupo social, né, que nós temos essa noção, esse sentimento de pertencimento. E obviamente que é ali que ela possibilita a formação da nossa personalidade. Quando algumas coisas não estão muito legais, e aí a Val, eu acho que pensa da mesma forma, quando algumas coisas não estão legais, nessa dinâmica da família, a comunicação às vezes é autoritária, às vezes passa-se uma dupla mensagem, né? Eu falo alguma coisa, mas pratico outra, enfim. Isso principalmente para as crianças, adolescentes que estão ainda em formação, gera alguns desvios, é onde eles primeiro apresentam isso, né? Agora, isso não significa que sempre
com os filhos que a coisa vai Sim, estourar. sim. Não. Às vezes, assim, uma incompatibilidade, uma dinâmica, um conflito, eventualmente algumas psicopatologias, algum problema na falta de comunicação e outros que tais, vão interferir, sim, no entrosamento, na organização também desse casal, né? E vai interferir, obviamente, vai impactar com tudo do entorno. Né? Então passa um pouco por aí, né? Assim, apesar, vamos dizer, na minha porta de entrada, né, para essa questão de família, ter vindo de um outro lugar, um pouco diferente do da Val, mas o que a gente observa que a família ela é extremamente dinâmica, né? Ela tem ali alguns mecanismos, algumas estratégias próprias, algumas regras, algumas normas próprias que não são ditas e que todos seguem, como todo bom grupo, né? Sempre, sim. Quem tem juízo obedece, mas que nem sempre, por mais que essa família esteja bem intencionada, seja amorosa, etc., nem sempre são aspectos muito saudáveis. Então, às vezes pode ser tanto pelo lado da violência, às vezes pode ser tanto pelo lado da superproteção. Sim. É tão nocivo quanto, é tão prejudicial quanto. Sim. Né? E funciona como? Igual casos de família que tem na televisão? Não, eu brinco com os meus pacientes, né? Eu sempre, para quebrar o gelo, eu falo, gente, casos de família não, né? Combinado. Você falar a dinâmica do setting terapêutico? Como é que a gente pode pensar esse atendimento no coletivo, Sim. no grupo familiar? O que acontece? Geralmente vem, né, para o setting terapêutico, como a Dália falou, né? Vem por um motivo específico. Nunca vem assim, a família sentou e falou assim, nossa, pensamos diferentes. Então vamos, né? Vamos conversar sobre, vamos ressignificar, derrubar algumas crenças, entre outros. Nunca vem por esse viés, tá? Vem pelo viés do conflito, né? Da falta, da bomba que estourou, igual ela trouxe esse aspecto de adolescência. Nossa, isso é um dos primordiais hoje, né? Sim. Mas dentro do setting terapêutico, a gente estimula o quê? Primeiramente, estimula o papel que cada um deve exercer dentro desse grupo. Porque, geralmente, quando se estabelece um problema dentro desse grupo, as pessoas fazem assim, né? Elas saem e deixam o problema ali, né? E elas não estão conseguindo lidar com isso. Então, geralmente, a gente estabelece o quê? Primeiro, estabelece o papel exercido aí de cada um para entender o porquê que tá, né? O porquê que está, de fato, nesse conflito tão grande que ninguém consegue se ouvir, Sim. Ninguém consegue se escutar, se respeitar mais. E aí, geralmente, também há quebra de vínculo, né? E aí começa a falta de respeito, a quebra de vínculo, o afastamento, né? Que muitas vezes o adolescente se perde, a mãe se perde, o pai se perde. Isso quando não vem com problemas interpessoais, ou de fora ou dentro, ou pessoalidade. Tô falando de relacionamento de pais mesmo, né? Separação, enfim, que impacta diretamente nos filhos. Quando isso acontece, o que eu tento fazer primeiro? Entender esse papel e depois, né, vasculhar e escarafunchar a historicidade de cada um e a importância. É como ela falou, obedece quem tem juízo, né? A importância e esse poder estabelecido pela família, né? Que poder que é esse que tem sobre os filhos ou não, ou a mãe sobre... Enfim, né? A gente tenta entender esse enlace aí para depois designar o papel de cada um, diminuir o conflito, entender o que dá, o que as pessoas dentro desse grupo estão dando conta, o que elas não dão conta, né? E quando não dá conta, vem a cobrança e vem os problemas, né? Então é dessa forma, de uma forma tranquila, né? Dando espaço para todo mundo trazer a sua visão, o que acha certo, confrontando o porquê que você não pode assumir o olhar do outro, né? De fato, o porquê que ele não pode, de fato, se posicionar, porque ele é um filho? Porque você é a mãe? Porque você exerce um poder? E aí, vocês duas estão falando nisso, eu tô pensando muito na fala da Dália agora, né? Do obedece quem tem juízo. Vocês acham que essa história, e aí eu volto pro começo desse ditado, obedece quem, manda quem pode. Vocês acham que essa relação do manda quem pode acaba gerando mais conflito dentro das famílias? Porque a gente não sabe muito bem como é que a gente lida com esse
poder todo, Sim. essas ordens todas, esse mandar todo. Como é que vocês veem isso? Sim, eu acho que interfere muito, Lídia. Eu acho que a gente passou na evolução mesmo. Se a gente pensar ali, né, década de 50 do século passado, né, quando tinha já aquele movimento de vamos começar a pensar em nos rebelar, né, mas as famílias eram extremamente conservadoras, a gente ainda saiu de uma época de que nada podia. Né? A criança era assim, um ser passivo ainda se tinha muito, né, aquela ideia do patriarcado, né, do poder estar com o homem, o chefe de família, vou contar pro teu pai, aquela história toda. Aí a gente tem os anos 60 muito importantes, movimento feminista depois, vamos pensar em relações mais igualitárias, tal. A gente chega nos século XXI, né? E aí a gente tem um conflito. As mães que educam e tudo pode. As famílias não se mantêm mais casadas, independente de qualquer coisa, então as separações existem. A configuração até da família ela é diferente. Sim. Então nós temos várias organizações de família, né? Não só homem, mulher e filhos, né? A gente tem outras formações. E chega um conflito. O que eu posso, o que eu não posso? Eu devo reprimir o meu filho ou não devo reprimir? Isso pode, isso não pode? Porque a gente chega também num momento onde aparentemente tudo pode. Em nome da não repressão, em nome de relações mais igualitárias, tal, tudo pode. Então a gente tem, ainda coexistindo, vamos pensar assim, famílias que são extremamente conservadoras, autoritárias, onde manda quem pode, né? E claro, precisa obedecer. E a gente tem família onde a comunicação ela flui mais, ela circula mais, os papéis sim estão definidos, mas não são relações autoritárias, tá? Agora, quando eu falo de poder, tem uma coisa que é básica, né? A gente não precisa educar pela violência, pelo poder, pelo mando, né? A gente pode educar pelo exemplo, pelo compartilhamento, pela colaboração, mas a gente precisa educar a família, né? É um pouco isso, né? É onde você vai lidar com o que é a realidade para aquele grupo social, é o primeiro veículo de introdução daquele recém-nascido no mundo, né? É na família que a gente aprende linguagem, é na família que a gente decodifica crenças, emoções, um monte de coisa. Então ela tem um papel fundamental. Só que se essa família é uma família mais autoritária, onde o pai é um déspota, ou a mãe, né, ou seja lá quem for, mas tem alguma coisa assim do imperador, é claro que isso vai deixar uma marca nessa criança, né? A questão da submissão, a questão da insegurança, um monte de questões, né? Então passa um pouco por aí. É lógico que é na dinâmica familiar que a gente vai pensar de que forma nós estamos formando, educando, né? Gerações, né? É um pouco isso. Quando a Val traz essa questão da dinâmica familiar, como é que a gente faz? Eu sou da época que a gente quando eu comecei a atender família, eu atendia em coterapia, né? Então eram 2 terapeutas. Era isso que eu te perguntava. Tá? Eram 2 terapeutas que atendiam aquela família ou casal, enfim. Porque é sempre comum, às vezes, vamos pensar um casal, que eu acho que fica mais fácil. Vai o casal ali, tá querendo rever a vida, pensando numa separação, e, enfim, vamos fazer terapia. E aí você tem um único terapeuta, o casal, o homem diz, não, a terapeuta vai mais com a tua cara, ou vai mais com a minha, etc. Então, para evitar esse tipo de coisa, você trabalhava na época em coterapia, porque acontecia mesmo, né, dos vínculos serem cruzados, enfim. Depois começou a ficar muito caro, né, esse tipo de formação. Ainda muitos colegas trabalham dessa forma, mas hoje é mais usual você ter um terapeuta. Agora, o que é importante deixar claro? Não é porque a família passa por terapia que isso isenta as pessoas das suas próprias dos seus próprios conflitos, das suas próprias fantasias. O que a gente acaba vendo na terapia de família são, às vezes, muitas projeções, muitos mecanismos de defesa, muitos medos, muitas fantasias. Cada um tem uma necessidade, um desejo que o outro acaba não cumprindo, não satisfazendo, porque também não é o papel dele satisfazer, ser o provedor, né, do tempo todo. Então, nesse sentido,
O que aparece nessa terapia de família, às vezes pode acontecer de eu dizer, ó, fulana, isso é seu, isso não é da família, então vai resolver na sua terapia individual. Sim. Né? Fulano, isso que você está buscando não é aqui na família, você tem que resolver com a tua família de origem. Crianças, vamos aprender o que é limite, vamos resolver isso na terapia individual. Então pode acontecer, né, de se coadunar isso, porque o foco da terapia de família é trabalhar as relações. Os conflitos, né, que a Val traz, já é quando a coisa não se sustenta. Toda família tem conflitos, mas para chegar à terapia é porque ou alguém mandou ou porque a gente não se suporta mais. Sim. A gente não consegue lidar com aquela dor. Né? Então eu vou buscar ajuda. Mas geralmente é muito frequente, né, as pessoas procurarem a terapia de casal não como uma coisa profilática, ó, me ajuda a ser cabeça aberta, né? Ninguém chega, olha, hoje eu acordei e resolvi que eu acho que eu posso amadurecer enquanto... Não, ninguém procura. Todo mundo procura na base da porrada, porque assim, pintou um clima não muito legal, pintou um sofrimento, pintou assim, um monte de dúvidas, um monte de fantasias, um monte de insatisfações, um monte de sofrimentos, né? E aí procura-se o terapeuta de família ou de casal, meio que para dizer, olha, você é minha última salvação. Porque ou a gente passa por aqui bem, ou senão a gente separa. Né? Então, assim, tem hora que, às vezes, a família chega numa demanda tão grande, tipo, você vai ter que nos dar uma luz, nos dar um direcionamento, um norte, decidir pela família. Né? E não é esse, obviamente, o lugar. Né? Sim. E até é interessante isso que a Dália está trazendo, porque às vezes os pacientes perguntam se substitui a familiar substitui a individual, e é exatamente como a Dália está falando. Aliás, eu arrisco em dizer que 99% da família que senta na frente do terapeuta, você pode ter certeza que ele vai ser encaminhado para fazer a terapia individual. Ele vai trazer fator subjetivo ali. Não tem por onde. E que ele realmente busca isso. Uma solução, um norte ali, né? Ele joga a bomba ali e acha que aquilo diz respeito a ele. É um comportamento subjetivo. Então, é indicado que ele faça a terapia individual. Não substitui. A terapia familiar não substitui a individual. São fatores distintos, né? Pode estourar dentro do setting terapêutico com a família? Sim, né? Dentro das relações, é o que ela tá falando, né? Então, ela vem para ser trabalhado essas relações, mas não tem como, né? Então, é igual ela falou, às vezes a pessoa tá trazendo um aspecto, um repertório ali, que é claro que diz respeito a ela, e não diz respeito àquele grupo, né, que ela tá inserida, né? E a terapia de casal... acontece muito na terapia de casal. Sim. Isso, entendeu? Eles vêm assim com um propósito de que eu vou dar a martelada final ou eu vou trazer a solução, né? E não é, né? Diz respeito muitas vezes a fatores subjetivos. Tanto que eu falo assim, isso faz parte da dinâmica de terapia de casal. Traz o casal, né? Mas você sente que tem alguns fatores ali que apareceram, mas ninguém fala nada ali. Então a gente dizima, né? E num segundo instante faz com um, faz com o outro, entende de maneira separada o que tá acontecendo. Não é que o terapeuta vai tomar as dores desse ou vai tomar as dores desse. Não. É porque precisa ser claro o que de fato tá acontecendo ali para depois usar as ferramentas necessárias. E geralmente 99% eu faço a terapia de casal, mas já indico a individual. Até porque existe uma tendência, né? Se a gente pensar, vamos pensar num casal, né? O homem, sei lá, um dos parceiros, né? Não precisa ser só um homem, mas um dos parceiros, parceiras, né? Tem ali uma formação, uma educação, um conjunto de valores, crenças, etc. Você junta com uma outra pessoa que teve um outro conjunto de valores, crenças, que por mais que tenham pontos de identificação entre ambos, cada um tem o seu. Aí essas pessoas moram juntas, tá? Ou casam, tanto faz o tipo de contrato que elas desenvolvem. Se as relações não forem minimamente saudáveis, né?
o que que acontece? Quando nascem ou quando são adotadas crianças, ou quando se tem filhos, etc., cada um diz, não, eu aprendi do jeito certo, a minha educação foi legal, eu uso sempre a minha de referência. Então eu vou repetir com o meu filho a mesma coisa, porque isso foi legal. Aí vem o outro e diz, não, a minha que é legal. E aí começam os conflitos. Isso é legal, isso não é legal. E em vez de, vamos pensar, construir algo novo, né? Algumas situações originárias, primárias, são repetidas, né? Sim. Até porque, assim, a tradição é um pouco isso, a cultura é um pouco isso, aquele grupo social é um pouco isso. Cada um vai querer preservar, de alguma forma, aqueles valores no qual foi criado, porque é a realidade que aquela pessoa tem. E aí é que surgem os conflitos, né? Aí é que surge, às vezes, o distanciamento, enfim. Então, onde é que está a falha? A falha está em todos. Tem algumas coisas. Por que eu tenho que ter uma necessidade de impor, de achar que né, eu sou a referência para o mundo? Não, né? Mas quando você educa uma criança, né, é onde esses conflitos aparecem de uma forma mais preponderante, né? Porque a criança fica dividida. Sim. Chega uma hora que ela não tem nem parâmetro para que lado que eu vou, né? Como é que eu lido com esses conflitos? Eu vou mais pro lado, eu gosto mais da vovó, né, Y ou X, né, então a criança fica muito confusa, e isso em algum momento vai aparecer, sim, né, então é onde os pais às vezes chegam na terapia de família e viram um círculo vicioso, né, e é isso que a Val coloca, você tem que devolver o que é de cada um, né? Responsabilizar. A responsabilizar, papel, né? Cada um perceber qual é a sua dificuldade particular, subjetiva, baseada na sua história de vida, nas suas dores, traumas e afins. E o que eu trago e o que eu faço com as minhas relações aqui, né? Que são novas, não precisam ser reproduzidas. Né? Aí, assim, e sabe o que é interessante também? As pessoas, nem todo mundo tem oportunidade, né, de fazer. Vou te perguntar agora. Infelizmente, né, nem todo mundo. E eu vou dar uma dica, né, para as pessoas que não podem ter essa facilidade, né, de esse acesso, porque nós sabemos que não são para todos. Tem uma situação que eu sempre trago como uma ferramenta, como uma estratégia dentro da terapia de casal ou a familiar, que é estabelecer acordos. Aí você fala assim, tá, mas para estabelecer acordo, será que o outro entende que ele tem que cumprir a regra? Não, eu não disse de regra, eu não falei sobre regra, eu falei sobre acordos. Então, é muito interessante quando você se vê dentro desse conflito, seja na familiar ou na conjugal, de que você estabelece, chama essa pessoa, tá? E fala, olha, nós estamos com esses conflitos aqui. O que nós podemos fazer para melhorar, para diminuir esse conflito? Vamos estabelecer alguns acordos que possam ser benéficos tanto para você quanto para mim e que possam estar dentro das nossas possibilidades de realmente desenvolver. Sim, quando sempre você estabelece isso, você já coloca uma ferramenta para funcionar de junção de sintonia, né? Derrubando crença, tendo um respeito mútuo, porque quando você vira para mim e fala assim, vamos estabelecer alguns acordos aqui, ó, nesse setting terapêutico, então eu gostaria que fosse dessa forma, então, Dália, você gostaria que fosse dessa forma, mas eu penso dessa forma, então vamos pensar num movimento que seja bom para os dois. Olha aí, isso é fantástico. Quando a família consegue entender que é necessário, ou o casal, estabelecer acordos, mas acordos que todos consigam dar conta, logo de cara, eu derrubo várias crenças e eu já venho respeitando o espaço do outro. Então, eu acho até as questões geracionais, né, devem ser preservadas, devem ser observadas neste caso. Sim, e a Dália trouxe uma situação, ela trouxe uma fala muito importante, né, quando você fala esse autoritarismo, esse poder deve existir, né? Ele não deve existir dessa forma tão grosseira, né? Que não é funcional. Mas essa base, essa regra, chama como quiser, nós deveríamos seguir sim. Porque, na verdade, de fato, são os nossos princípios, é a nossa historicidade, não é?
né? Agora, de uma forma mais tranquila, as pessoas vêm desconstruindo, né? Sim. As pessoas mais evoluídas, as mais trazem essa desconstrução para que fique boa, saudável para todos dentro desse grupo, né? Eu acredito que esse estabelecer acordo, desde que seja funcional para todos e todo mundo dentro das suas possibilidades consiga estabelecer isso, aí começa o pontapé inicial para que essa formação de vínculo de novo possa ser saudável e não haja tantos conflitos. Sim. Vem amenizando, né? Até porque, assim, quando o Val traz essa questão do acordo, quando eu falo dos limites, enfim, a gente não pode esquecer que, assim, ser humano se estrutura com base nos limites. Sim, né? sim. Se Regra você de não convivência. tem, não, você tem regras de convivência, mas inclusive o próprio psiquismo. Sim. Né? Depois que, vamos dizer, o limite, né, a castração, ou independente da linguagem que a gente quiser, que você tem uma interdição de alguma forma, é que a gente consegue primeiro constituir um ego, né? Ou ter a noção de um eu. Sim. Né? Então, é nesse sentido que a gente coloca que é muito importante. Isso é verdadeiro também para famílias, para casais, enfim. As regras, os acordos, o que me cai bem, o que é legal, não é o que me favorece, mas até que ponto eu me sinto representado. É como se fosse, entre aspas, um consenso, né? Entre aquelas pessoas, para que elas se percebam dentro daquela dinâmica, dentro daquela relação, enfim, isso desvia, sem dúvida, para aquelas relações mais autoritárias. Poder sempre vai ter, né? Porque é do ser humano, né? Mas assim, poder é diferente de autoritarismo, nesse sentido de mando, né, de decisão, enfim. E quando menos a família espera, quando ela entende esses acordos, ela vem também potencializando a empatia, o olhar para o outro. E, assim, quanto profissional, fica muito claro para mim que o benefício da terapia de casal ou a terapia familiar é a desconstrução de um pensamento muitas vezes egóico. E a ressignificação da possibilidade de um novo, de um olhar novo, de um comportamento novo, de uma abertura, né, para o olhar do outro. É fantástica, é uma evolução que a gente luta aí, viu, Lídia? Era isso que eu ia te perguntar, que a gente pudesse pensar, olhar para esse processo terapêutico familiar e meio que listar isso mesmo, né? Como é que a gente consegue perceber esses benefícios para o grupo, né? Que é o que você está pontuando aqui, mas que ele também traz benefícios pessoais, não é? Esse processo acontece simultaneamente. Exatamente. Sim, eu acho que isso é uma coisa muito delicada e importante. Às vezes as pessoas têm fantasias, famílias, os casais, enfim, eles têm a fantasia de eu vou procurar um terapeuta, porque assim eu vou resolver as nossas diferenças. Isso vai fazer com que eu não me separe e gere aí transtornos para os filhos, enfim. Isso não é verdadeiro. Tá? Às vezes, na terapia de família, a gente descobre que o mais saudável, o que fortalece cada uma das pessoas e a dinâmica do respeito entre aqueles membros é exatamente a separação. Né? A terapia ela não vai fazer com que as pessoas permaneçam juntas obrigatoriamente. Ela não tem a função, vamos dizer assim, de adaptar aquele grupo de pessoas, aqueles membros, à sociedade, porque é importante permanecer casado. E eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, sempre que principalmente na atualidade, assim, sempre que vendem essa proposta de terapia, as pessoas acham que estão comprando o kit da felicidade. E a gente não está falando do kit da felicidade que vem com o carimbo do preservamos as relações. A gente está propondo, quando a gente pensa em terapia, numa caminhada de autoconhecimento, de reorganização e de restabelecer-se, porque senão a gente não caminha, né? E aí, assim, felicidade não é na terapia, gente. Felicidade é chocolate que a gente compra no supermercado ou sorvete que a gente toma lá na sorveteria. Se te venderem terapia como sinônimo de felicidade, desconfiem.
Mas eu acho que essa conversa foi ótima e eu acho que a gente pode continuar num outro momento. Tem alguém fazendo reforma por aqui, não sei se vocês ouviram aí de casa, mas eu acho que tem famílias em processos de mudanças e os ruídos estão nos incomodando, tal como incomodam vez por outra na tua casa também e fazem com que a gente provoque mudanças. Acho que a gente vai encerrando aqui essa conversa justamente por isso, né? Por esse desconforto causado, mas também porque deu o nosso horário. Queria agradecer, Val. E queria te perguntar como é que a gente te acha, rede social, além do IBT, porque ela tá aqui, ela atende aqui também, mas onde é que a gente te acha, Val? Tem o meu Instagram, deixa eu ver, acho que deve estar dravalkyria.psico, tá? Lá às vezes eu faço alguns vídeos, trazendo algumas clarezas. Antes que você termine, eu quero trazer uma situação aqui que você falou assim, né, não vão atrás aí dessa clareza de que terapia é o caminho da felicidade. E tem também ao contrário, né, Lídia? Porque eu ouço muito também, e eu quero desconstruir aqui, aproveitar esse momento, de que, eu não vou fazer terapia não, porque eu me separei. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais, exatamente, não, né? Então a terapia ela é funcional e pertinente em todos os aspectos, em todos os momentos da vida da gente, para que você possa ter um olhar diferente, um comportamento diferente, uma oportunidade de estar, de repente, numa outra dinâmica. É o novo, é a inércia que a gente derruba, é a desconstrução aí que vem, né, alimentando uma possibilidade de um conforto melhor, né? Tanto para a família de origem, como a família constituída, entre outros fatores. É processo de reorganização, sim, né, recolocação, entre outros. É isso. Sem dúvida. Dale. Gente, obrigada. Contamos com vocês. É isso. E qualquer dúvida, nos escreva. Por favor. Acho que essa conversa rende outras tantas possibilidades de assunto e a gente pode voltar para essa roda com a Val outras vezes, porque acho que foi bem importante. Val, obrigada. Imagina, obrigada pela oportunidade, gente. Dália, brigadão, viu? Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.